Povo de Deus, Jeremias, capítulo 5 e capítulo 6. O contexto continua, né? Não há novidade a ser contada, a não ser mais detalhamentos do contexto que eles estavam vivendo. Já sabemos, período pré-exílio, Isaías já tinha falado sobre isso, e agora Jeremias vem com outros detalhes. O povo está prestes a ir para a Babilônia para 70 anos no cativeiro. Lembrando que há algum tempo já não falamos que os 70 anos também é a soma dos anos sabáticos que não foram obedecidos. Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no sétimo dia descansou. A terra que Deus deu aos seres humanos, para trabalhar, aos judeus, para trabalhar, deveria ser cultivada 6 anos, e no sétimo ano não poderia plantar nada, só voltaria a plantar alguma coisa na terra no oitavo ano. E automaticamente plantando no oitavo ano, só no final do ano, do oitavo, né, eles colheriam frutos, ou seja, praticamente ficariam 2 anos sem colheita, sem plantação, e nesses 2 anos eles deveriam confiar no Senhor, na provisão do Senhor, ou seja, tudo que eles produziram no ano sexto iria ser tão abundante que iria ficar praticamente 2 anos sem fruto, porque um ano sem plantar e no ano seguinte plantando até que venha o fruto, não é isso? Demora. É um ato de obediência e também um ato de confiança na provisão do Senhor. Eu e você, como estamos nessa confiança na provisão do Senhor? Como está você na confiança da provisão do Senhor? Muitas vezes Deus espera que nós venhamos a confiar na provisão dele, nós acabamos plantando do nosso jeito, né? Não confiando, tentando dar o nosso jeito. Confiamos muito mais na matemática humana do que nas provisões do Senhor. Isso acontece muito na área de dízimos e ofertas, não é isso? A gente é muito matemático, o povo é muito matemático. Muito bem, vamos aqui em alguns detalhes que nós já sabemos do contexto pré-exílio. O versículo 1 fala daquilo que nós já vimos falar em outros capítulos, né? Para se dar fazer uma varredura, você não vai encontrar essencialmente ninguém fazendo bem. Há um pecado generalizado, né? Você pode procurar fazer um censo, o que você vai encontrar é pecado generalizado. Ninguém que pratique a justiça, né? Ou busque a verdade. Versículo 2 falam de juramento falso, né? E aí nesse juramento falso aí de profetas, de sacerdotes, de governadores, de rei, geral. As pessoas de influência, as pessoas simples faziam juramentos e falsos, né? Versículo 3, não quiseram receber a disciplina. Além de estarem errados, não querem ser disciplinados. Há muitas pessoas assim nas igrejas, né? Elas erram, nós a procuramos, conversamos, elas voltam a fazer a mesma coisa, elas não querem abandonar o pecado e também não querem ser disciplinadas. Aí é complicado, não é isso? E esse comportamento não é só apenas com seres humanos, na relação humana, mas a Bíblia mostra claramente que o ser humano se comporta assim também com o próprio Deus. Versículo 4, né? O Jeremias expressou aqui no versículo 4 que ele achava que esse negócio do pecado era coisa de pobre, de coisa simples, era por ignorância, sabe? Achava que no geral quem estava pecando eram as pessoas simples, até mesmo por não conhecer muito bem a lei. Mas depois ele vai perceber lá, no versículo 5, que na verdade os grandões também faziam isso e não era uma questão de ignorância. Até os sábios pecavam. É uma questão de pecar porque quer pecar, né, com prazer no pecado. Versículo 8, ele faz uma comparação aqui, realmente, de alguma maneira assim até surpreendente, né? Acabou que eu nem ouvi como é que está na linguagem de hoje, lá na narrativa do Cid Moreira, mas no versículo 8 ele faz uma comparação com um animal, com um cavalo e a égua.
né? O cavalo, quando vê a égua no cio, e aí o cavalo selvagem pior ainda, ele sai disparado, ele fica louco, né? E para conter ele é muito difícil. Isso me fez lembrar do meu cachorro Beethoven. Beethoven sempre foi muito obediente, né? Bora, Beethoven, vem pra cá. É dar uma ordem que ele seguia. Mas se vê uma cachorra, filho, tu pode dar grito com. Podia gritar com o Beethoven, que já era. O Beethoven, ele teve uma namorada perto de casa, que era uma labradora, né? Da mesma raça dele, não é labrador não. Esqueci o nome da raça dele agora. É o Golden. Ele é um Golden, ele era um Golden. Ele tinha uma da raça fêmea e pediu, né, para que pudesse deixar ele lá, né? E combinou lá, e questão de divisão dos cachorrinhos que viriam, né? E era longe. E eu lembro que depois que passou aquela fase de coisa, o Beethoven, quando tirar, deixar ele caminhar, ele já saía disparado, assim, ia lá certinho, era longe, hein? Ia lá, se tu podia gritar com ele, podia bater nele, que né? Foi difícil ele parar com isso, né? Então, o texto aqui está mostrando esse movimento, né? Esse comportamento é, de animal, de extinção, não é que é? Instinto, né? Não de um ser humano, mas é de um comportamento de um bicho. Então, aquelas pessoas, os homens e as mulheres, estavam se comportando como bichos na época de Sírio. Olha só que comparação pesada que mostra a realidade caótica daquela situação. Tá vendo como é que está se falando da mesma coisa, mas está se descortinando cada vez mais o fato, aí você começa a perceber que o negócio era grave mesmo, o negócio era pesado, né? Versículo 13, ó, até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles, as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos, tá vendo? Portanto, versículo 14: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E a este povo, em lenha, eles serão consumidos. Ou seja, uma das coisas que acontecia muito no contexto de Jeremias era a briga de profetas. Ali existiam muitos profetas. E olha só, e eu creio ali que originalmente eles eram realmente. Observe aqui, ó, não está falando aqui de falso profeta. Tem o falso profeta? Tem. Mas existia também aquele que era verdadeiramente profeta, mas apesar de ser um verdadeiramente profeta, ele se desviou. Hoje, por exemplo, você vê um pastor na televisão, um pastor acusado de pedofilia, um pastor acusado de adultério, que mantinha o adultério, mantinha atos de pedofilia. Aí fala, isso aí nunca foi pastor, isso aí é um falso pastor. Sim, existem os falsos pastores que nunca foram pastores, e existem aqueles pastores que verdadeiramente são pastores, têm um chamado, mas que se desviaram do caminho. Então tem que ter essa visão. Porque é muito comum falar que nunca foi. Mas eu aprendo na palavra de Deus que há realmente, apesar de existir os falsos pastores, os falsos profetas, existia os verdadeiros profetas que depois se desviaram. Profetas esses que por ignorância muitas vezes achavam que ainda estava sendo usado por Deus. Tinha ignorância, tinha questão de consciência, entendeu? Então, ali naquele contexto de Jeremias, existia muito isso. O Jeremias falava uma coisa, viu os profetas que eram reconhecidos como profetas, né? E que em outros tempos falaram, foram usados por Deus e as coisas aconteceram. Então, eles estavam bem posicionados como profetas e começaram a contradizer a palavra de Jeremias. Não vai acontecer. E aí, supostamente aqui não está muito claro o texto, possivelmente eles fizeram ameaça até mesmo contra Jeremias. É claro que em outros capítulos, em outro texto, eles fizeram ameaça diretamente a Jeremias.
Nós estamos falando aqui nesse versículo, capítulo 5, versículo 13. E aí eles fizeram aqui, possivelmente aqui nesse texto, ameaças a Jeremias, né? Falou, ó, essa ameaça que você está fazendo a Jeremias é o que vai acontecer contra vocês. Então você vê a situação difícil, né? Onde profetas, verdadeiramente profetas, falando algo que não é de Deus, e outro profeta que verdadeiramente é profeta, que é o Jeremias, falando algo contrário. Olha só como é que era só. E o povo já com tendência, no geral, de ouvir aquele profeta que estava profetizando falsamente, porque ouvindo ele era mais satisfatório, é mais vantajoso. Porque Jeremias está trazendo sarrafo, estava trazendo cinto. O outro estava trazendo palavra de paz. Então, qual é a tendência do ser humano a ouvir mais? A palavra de sarrafo ou a palavra de paz? Percebe? Mas Deus vai lá e fala: o que você está falando contra meu servo, o que você está falando vai acontecer contigo. Esse aqui é o contexto. Versículo 18: Contudo, ainda naquele dia, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Tá vendo? Mais uma menção ao remanescente. Deus vai escolher, vai separar um pessoal, não por causa deles, mas por causa da palavra dele, para recomeçar tudo de novo. O remanescente vai começar tudo de novo. Versículo 25: Os vossos pecados afastam de vós o bem. Tá vendo, meu irmão? Tá vendo, meu irmão? São os nossos pecados que afastam de nós o bem. Por isso não temos conquistado. Então, o que nós temos que fazer é sempre estar atento a isso. Combater pecados em nossas vidas. Porque aí está o nosso sucesso. É o que eu sempre falo. Campanha, eu vou fazer campanha disso, campanha. Rapaz, eu preciso ouvir uma palavra. Às vezes, sabe, o pastor prega, ele dá muito sarrafo, ele prega muito exortação. Nós precisamos ouvir a palavra de alento, palavra de esperança. Sim, essas questões são importantes. Claro que é importante. Agora, você não pode abrir mão do entendimento de que a palavra de exortação é o teu sucesso. Você precisa entender que o povo hoje mais precisa não é palavra de alento, mais precisa. A palavra de alento é a sobremesa, é aquele picolézinho, é aquele açaí, sabe? É aquele pudim, é aquela bala, aquele bombom, aquele docinho que você come depois do almoço. Tudo bem, cabe. É bom que tenha mesmo. Agora, a comida essencial que você precisa é combate a pecado, é exortação, sabe? É bater ali pesado contra pecado para barrar pecado na sua vida, na minha vida. Isso é o que nós precisamos. Porque se esse combate não for constante, é tipo um antibiótico de inflamação, de infecção. Infecção de um lado, antibiótico do outro. Porque se diminuir o antibiótico, a infecção aumenta. O antibiótico é para pelo menos travar a evolução da infecção. O ideal é eliminar, né? Mas pelo menos travar. Entenda que o que você mais precisa ouvir é a palavra de exortação. E eu já falei 200 vezes. Faz uma análise da palavra de Deus. Você vai ver ali 95% no mínimo, ou até mais, de palavra de exortação, de condenação de pecado. Você vai ter lá uma pequena porcentagem de palavra de alento, de palavra de vitória. É a menor parte. E nas pregações das igrejas, hoje já falei isso várias vezes, eles invertem. Essencialmente, eles pregam alento, pregam coisa boa. E às vezes, como sobremesa, pregam sarrafo, sabão, cinto, chinelo. Percebeu? O nosso caminho de felicidade consiste em combatermos pecado em nossa vida.
Nosso caminho de felicidade consiste em combatermos as infecções com o antibiótico bíblico. Entenda isso. Claro, vamos trabalhar. Alento, sim. Eu lembro de um tempo, né? Quanto tempo eu não faço isso, né? O mês da palavra de vitória, né? Um mês ali ouvindo palavras de ânimo. Ótimo. Chame pregadores. Convide alguém para falar sobre isso. Fale com o pastor. Sim, é bom, né? Esse não é o estilo essencial do pastor, mas essa abertura existe. Essa sobremesa é bem-vinda. Trabalhe para isso. Mas se apegue muito mais à comida principal e não à sobremesa. Deixa eu ver onde eu parei aqui, me perdi um pouquinho. Passaram com tudo, a vossa iniquidade. Ah, sim, o versículo 25. Afastam de vós o bem. Versículo 26. Porque entre meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando com espreita o passarinheiro. Como eles dispõem a armadilha e prende os homens. É, meu filho, meu povo se acham perversos. Ó, 27. Como gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Então, eles são aqueles caçadores que armam o passarinheiro para o passarinho, para pegar passarinho. Aí depois ele continua falando, e as suas casas estão cheias de gaiolas, cheias de fraude. Ou seja, eles armam o laço e pegam a presa. E isso estão cheios de presas, estão cheios de passarinhos. Está em abundância de presas na casa deles. Misericórdia. 28. Ultrapassam até os feitos dos malignos. Misericórdia, meu Deus. O povo de Deus está pior do que o não crente lá. Ele estava fazendo pior do que os gentios. É o que está dizendo aqui no versículo 28. Às vezes acontece isso, né? O irmão da igreja se comporta, o irmão ou a irmã se comporta pior do que o não crente. Tá vendo? Aí essas coisas acontecem no dia de hoje, o pessoal fica surpreso. Eu sempre falo com vocês. O pessoal fica. Não, surpreso não, o pessoal fica escandalizado. Amigo, meu irmão, minha irmã, ficar surpreso, tudo bem. Repito, ficar triste, tudo bem, normal. Agora se escandalizar, não dá mais não. Não dá para se escandalizar mais. Porque quem lê Bíblia vai ver essas coisas todas na história do povo de Deus. Isso não é novidade. Tristeza sim, surpresa sim, escândalo não. Ok? Assim penso. Versículo 30. Coisas espantosas e horrendas andam fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que farei quando essas coisas chegarem a seu fim? Então, tá vendo? Corrupção de profetas, os profetas se uniam para falar coisas erradas, né? Fazendo falsa e sacerdote junto no negócio. Pecado generalizado. Capítulo 6 continua a mesma realidade, né? Falando do cerco, né? De Jerusalém, né? Fala que é a Babilônia que vai vir como um grande mal, né? Uma grande calamidade, no versículo 1. No capítulo 6, versículo 6, nós temos aí a questão de Jerusalém, né? Esta é a cidade que há de ser punida, né? Claramente mostrando ali. Às vezes ele fala do norte, como Babilônia, né? Vindo. E aqui é Jerusalém, a capital. Eles vêm dominando as outras cidades, sabe? Isso foi um período, foi um processo crescente, né? Progressivo, né? Então eles vão dominar as outras cidades, vão dominando, vai chegando, o incêndio vai chegando até que eles chegam na capital, ok? A capital é o destino final, mas já venha pegando as outras cidades lá já. As terras que foram divididas entre eles. Versículo 7. Enfermidades e feridas há diante de mim. Continuamente. Né? Ou seja, enfermidades espirituais. Tem também o material? Tem, mas aqui a ideia é enfermidade espiritual. Versículo 8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti. Tá vendo?
Se eles aceitassem a disciplina, sabe? Se eles se arrependessem, se eles tivessem aquela ideia do aceitar que dói menos, tudo seria diferente. Mas eles não fizeram isso. Versículo 11. Estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de a conter. Derramarei sobre as crianças, pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens. Tá vendo? O profeta Jeremias, ele continha essa palavra todinha. Ele é o canal de anúncio da ira de Deus. Entendeu? Tá? E isso ela devia ser dada ao seu tempo. Na medida que Deus ia orientando, direcionando, ele ia falando. Só que antes de ele falar, estava com ele tinha conhecimento. E isso era muito angustiante. Houve momentos que Jeremias tentou mudar aquela realidade, chorou diante do Senhor, né? Insistiu. E Deus falou não. E houve outros momentos que já estava cansado disso já. Eu estou doido para vomitar esse negócio mesmo. Né? E observe que as calamidades viriam sobre crianças, jovens, tá vendo? O mal quando viesse, lembra que a questão, ué, Deus fez isso com o povo, né? Há pouco tempo eu estava conversando com uma irmã, né? Deve estar me ouvindo essa irmã agora. Eu estava falando com a irmã, o pessoal falou assim, poxa, Deus mandou fazer isso com criança, com um povo inimigo, não sei o quê. Eu falei, não é só com o povo inimigo, não. Ele mandou fazer com o próprio povo dele. Sempre quando eu estou na igreja ou fora da igreja, algum não crente ou cristão me fala comigo sobre essa questão, né? De ficar meio escandalizado, meio sem entender. Quando lê um negocinho assim que vê algumas atitudes de Deus, aí normalmente eu falo a mesma coisa. Eu falo, tem muito mais que isso aí é pouco. E tu tá sabendo pouco, tem muito mais que isso aí, rapaz. É mesmo? É. Olha só, cara, eu fiquei sabendo por um pastor lá, sabe? Ah, eu conheci um pastor, eu só conheci um pastor, só para eu conheci vários, cara. Tu tá sabendo pouco. Ah, aquela irmãzinha lá, é mesmo, é verdade, rapaz, tem muito mais do que isso aí, rapaz. Eu sempre falo com o pessoal, meu povo, pare de querer defender Deus. Quando as pessoas falarem de coisas que são fatos, confirma, é isso mesmo, é verdade. Aí depois que você confirmar, ó, você tem um detalhe, tá? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai responder pelo pastor, pela ovelha, por fulano, por ciclano. Você vai responder por você, né? E não adianta você querer falar que não está indo na igreja, não quer saber de igreja por causa dessas coisas, porque no mundo também tem essas coisas. Você não tem como fugir disso. Você tem que aprender a viver com isso. Porque enquanto você estiver no mundo, você vai ter que aprender a lidar com essas questões. Então, esse negócio de essa desculpinha, ah, não, mas a igreja tem que ser diferente, tem que ser diferente. Você que está dizendo aqui falou que tem que ser diferente. Não, deveria ser diferente, claro, mas não é, tá? Não é e nunca foi, na verdade, nunca foi. E apesar de nunca ter sido isso, nunca foi, ela nunca esteve livre dessas coisas, ela sempre foi igreja, tá? Aí eu cito sempre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Paulo dizendo que a igreja de Corinto é a igreja de Deus. E lá está os santos de Deus. Então ali é uma igreja. Apesar de todos os problemas, ali era uma igreja. Apesar de todos os nossos problemas, dessas coisas acontecerem nas igrejas evangélicas, elas são igrejas de Deus, sim. Elas são canal de salvação, sim. É povo de Deus, sim. Quem não quiser aceitar, que não aceite. Mas será pregado, será avisado. Depois não vai falar que não sabia. Ok? Onde eu parei aqui, cadê? Eu vi capítulo 6, versículo, suas casas passarão outrem. Assim, das crianças, né? Esse aqui das crianças, no versículo 11, né? Versículo 12, as suas casas passarão a outrem, os campos também, as mulheres de vocês vão para o harém do povo lá babilônico, filho. Vocês vão perder as mulheres de vocês, e as mulheres de vocês passarão a ser mulheres lá dos babilônios. Olha só que coisa, né? É, filho.
Deus faz alguma coisa que, olhando e falei, Jesus, meu Deus, faz isso comigo não. É, coisa pesada, como castigo. 13. Desde o menor deles até o maior. Cada um se dá a ganância, tanto o profeta como o sacerdote. Né? Usam de falsidade. Tá vendo? Curam superficialmente a ferida do meu povo, ou seja, com palavras elogiosas, dando esperança nele. Não, Deus vai fazer isso, ó, meu irmão. Eis que te digo. Deus manda te dizer. Eis, povo, eu sou profeta. Deus manda dizer a vocês. Aí, ó. Rapaz, é isso aí. Amém. Aleluia. Isso aí tudo conforta, mas com pecado junto. Tá vendo? 16. Perguntai pelas veredas antigas qual é o meu. Qual é. Cadê? Assim diz o Senhor. Perdi aqui, peraí. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Isso já foi falado até no outro capítulo. Vá por aqui, não vou. Povo teimoso. Não quer saber da verdade. 19. Eu trarei um mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, rejeitam a minha lei. Né? Som dos pensamentos. Ó, fruto dos seus pensamentos. Meu irmão, qual tem sido os seus pensamentos? Teus pensamentos é como semente. Eles trarão frutos. Quais têm sido os seus pensamentos? Versículo 20. Os vossos holocaustos não me são prazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Geralmente eu pego parte do versículo, tá? Então, e hoje, hein? Se antigamente os cultos, as cerimônias religiosas, Deus declarou que não agrada, e hoje ele se agrada? É uma pergunta que precisamos fazer, pensando no coletivo de nossa igreja. É uma pergunta também que precisa ser feita muito mais individualmente. O meu culto particular a Deus. Essa é uma preocupação que precisamos ter. Versículo 21. Eis que ponho tropeços a este povo. Tá vendo? Aqui, ó. Eis que ponho tropeço a este povo. Deus fazendo um buraco e jogando o pessoal no buraco. O diabo só tem a liberdade de fazer o buraco e seduzir você para ir para o buraco. Deus não só faz o buraco quando joga você no buraco. Claro, se o diabo fizer isso, vai ser com permissão de Deus, não é o normal. Mas Deus é aquele que faz o buraco e joga lá. Deus é aquele que, por consequência do teu erro, já como forma de castigo, ele pode te induzir ao erro. Pode, tá? Ó, várias passagens falam sobre isso. Já é o castigo, filho. Fala, manda sonho lá mentiroso. Faz que ele tenha sonho. Ele vai ter sonho e o sonho dele vai ser verdadeiro. E no sonho dele, ele vai ver, vai ser mandado profetizar coisa boa. Vai lá, anjo, dá sonho para ele. No sonho, ele vai se ver profetizando coisa boa. E fale no sonho que é o Senhor que manda ele dizer. Ele vai acordar, ele vai ter a convicção que Deus mandou ele fazer aquilo, porque ele teve o sonho é real e o sonho foi claro. Vai lá e diz isso, e na verdade tudo aquilo era laço, tanto para ele quanto aquele povo. Ou então é só para o povo e não para ele. Deus faz isso, pastor? Faz. Bom, se ele vai fazer hoje, eu não sei. Mas que ele já fez, ele tem. Ora, se ele já fez, ele pode fazer. O problema é que o pessoal diz assim, não, isso ele não vai fazer. Quem é eu, quem é você falar que ele não vai fazer algo que você já viu que ele já fez? Eu estou falando de coisa aqui que ele já fez. Se ele já fez, ele pode fazer de novo. Aí a pessoa fala, não, isso aí não, pastor, não faz não. Então, se você acha que não faz, então você está determinando. E não estou dizendo que Deus está fazendo. Eu estou dizendo que ele pode fazer. E se ele fizer, ele já fez também. Ok? Acho que acabou, né? Deixa eu ver aqui, capítulo 6. Virei aqui. Último aqui, versículo. Último, não, penúltimo. Não saias ao campo, versículo 25. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Isso aqui é a realidade de Babilônia.
né? O seco da Babilônia. E encerrando o versículo 28. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias, né? Então, calúnias era um dos pecados que aquele povo praticava. Tá vendo? Mais detalhes aí sobre o livro, sobre os acontecimentos nesse período pré-exílio, período que o povo está indo preso para a Babilônia. Ok? E aí, meu irmão, minha irmã? Você que não é nem membro da igreja, você que conheceu o nosso trabalho aí, de alguma pesquisa acidentalmente. Já se inscreveu no nosso canal? Ajude nosso canal. A sua função é se inscrever, e você se inscreve aqui embaixo, só tocar ali embaixo. Pum, se inscreveu, está inscrito. E comente se quiser. E a nossa função é produzir conteúdo. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.